Boa tarde, pessoal. Tem alguns dando boa noite, boa tarde. Eu sou Simone Ruiz, sou consultora aqui do Instituto de Embalagens e hoje estou aqui para falar com vocês um pouco sobre sustentabilidade. Sustentabilidade é o tema do nosso próximo evento, do workshop de sustentabilidade, que vai ser no dia 11 de abril. Então, no workshop de sustentabilidade, nós vamos falar sobre economia circular, análise de ciclo de vida, reciclagem, certificações, e um dos temas que a Val Group, né, vai participar do nosso evento, a Larissa Dotaviano, ela vai representar a Val Group, ela vai falar sobre embalagens plásticas, falando sobre desde sustentabilidade, do compromisso até a ação. E ela, entre os temas, né, os assuntos que ela vai abordar, ela vai falar também sobre a certificação ISCC, tá? Então, hoje ela está aqui para falar um pouco sobre essa certificação com a gente. A Larissa, ela é graduada em Engenharia Química e também tem uma MBA em Gestão de Negócios pela USP. Ela tem pós-graduação em ESG e Sustentabilidade Corporativa pela FGV e tem uma sólida trajetória na elaboração de análise de ciclos de vida e também no campo de polímeros. Atualmente, ela é Head de Sustentabilidade na Val Group. Bem-vinda, Larissa. Agradeço a participação, agradeço também a Val Group por aceitar o convite de você estar aqui com a gente hoje. Olá, Simone, é um prazer estar aqui com vocês. Então, falar um pouquinho aí sobre a ESCC e convidar também todo mundo a participar com a gente no workshop, que vai ser super interessante. As palestras estão demais, então participem com a gente lá também. E vamos ao nosso assunto da ESCC. Então, Larissa, a Assunta, né, a nossa diretora, ela esteve na semana passada na Nuga Foodtech e nós percebemos que ela mandou imagens, fotos de embalagens de lá, e nós percebemos que tem donos de marca que, inclusive, têm abordado esse assunto, né, nas embalagens, falando sobre a certificação, e nós discutindo, será que o pessoal sabe aqui no Brasil o que significa? Porque tem donos de marca lá na Europa que estão abordando, inclusive, esse tema na embalagem. Aqui, nem todo mundo sabe o que se trata. Então, como você já está trabalhando nesse tema, o grupo já tem trabalhado, a gente falou, vamos conversar com a Larissa, né? Vamos fazer uma live sobre isso, esclarecer esse tema para o pessoal. Então, vamos começando, então, o que é essa certificação? O que é a certificação ISCC? Claro, Simone, então vamos lá. A Val Group já tem a ESCC há alguns anos, então nós nos certificamos a ESCC, e essa é uma dúvida, assim, recorrente. O que é a ESCC? O que a ESCC certifica? O que significa? Então, o acrônimo ESCC significa International Sustainability and Carbon Certification. Então, ele é um certificado de sustentabilidade. Ele vem para mostrar um pouquinho da cadeia de custódia e a sustentabilidade ao longo dessa cadeia. A origem do certificado da ESCC foi para a questão de biomassa, de biopolímeros, tudo que está mais ligado ao bio, à terra, ao uso de recursos naturais. E ao longo do tempo, ele foi também sendo utilizado para o plástico, para outras aplicações. E hoje, o foco Val Group é no plástico. Então, a gente tem a certificação voltada para a sustentabilidade da cadeia do plástico. E o que a ESCC certifica aí para o plástico? É o balanço de massa. E o porquê o balanço de massa? O que é o balanço de massa? Essa é uma pergunta que eu sempre levo internamente na Val Group. O balanço de massa, ele é necessário em alguns tipos de processos, como, por exemplo, biopolímeros, onde eu não vou ter 100% da minha resina bio, ou reciclagem avançada, que é um outro tema que está super em alta, e a ESCC vem para controlar essa cadeia de custódia. Então, ela certifica o processo através do balanço de massa. Ou seja, eu vou ter desde o meu fornecedor, ele vai ter que ter o certificado ESCC, e toda a cadeia vai sendo certificada para garantir que o balanço de massa que vai ser utilizado no meu processo tenha uma rastreabilidade. Então, eu vou garantir
que o meu polímero final tem um conteúdo reciclado, tem um conteúdo bio, e quantos por cento daquele meu polímero tem esse conteúdo. Então, quando a gente vê nas embalagens finais o símbolo da ESC, muito comum na Europa, é mostrando que aquela embalagem passou por toda uma cadeia onde foi rastreado essa certificação e garante que ali no final ele tem X% de reciclado. Até se você me permite fazer uma comparação que eu gosto bastante, o balanço de massa não é tão simples. Então, para o pessoal entender o que é esse balanço de massa, o porquê que a gente usa, eu costumo comparar com uma panela de brigadeiro. Então, quando você vai fazer um brigadeiro, você usa leite condensado orgânico e leite condensado comum. Na mesma panela, como você vai diferenciar lá no final o seu brigadeiro? Quantos por cento dele tem o conteúdo orgânico e quantos por cento tem o conteúdo comum? Você não vai conseguir diferenciar, porque ali na panela você misturou tudo e fez um único brigadeiro. Mas a ESC mostra que aquele leite condensado, ele tem a característica orgânica e o seu brigadeiro final, 50% dele, vamos dizer, eu entrei com 50% do meu leite condensado orgânico e 50% do meu leite condensado comum, o meu 50% do brigadeiro final vai ser orgânico e 50% comum. Então, é um pouco disso que a ESC certifica. No caso, o polímero, eu vou entrar com uma resina reciclada e uma resina comum, e no final, depois de toda a mistura ali dos polímeros, eu vou sair com um produto 50%, 100% reciclado, né? 50% do meu volume 100% reciclado e 50% comum, virgem. Então, a ESC, ela vem para certificar esse processo. Agradeço a explicação. O pessoal que fez química acaba entendendo o que é balanço de massa, né? Porque a gente faz muito, né, na faculdade, mas não é tão fácil assim, né, para entender. Aqui eu estou com um exemplo aqui de embalagem com a que fala da certificação. Ai, peraí, estou no lado errado. Aqui. ASC, e aí plástico reciclado via balanço de massa, né? Exatamente. E a certificação aqui, a ASC. Tá? Então, é assim que algumas embalagens têm comunicado. Essa aqui é uma embalagem multipack, tá? Não é a embalagem primária do produto, de um chocolate. É a secundária que está fazendo a comunicação, tá? Nesse caso. Normalmente são as embalagens secundárias mesmo, até porque são de resinas que normalmente não são aprovadas para contato com alimento até esse momento, como, por exemplo, a reciclagem avançada. Ainda agora temos, né, liberação da Anvisa, mas em alguns países ainda não tem para contato com alimento. Então, vem com a ESC dizendo que é por balanço de massa, justamente porque é essa misturinha dos polímeros que, no final, a gente tem o mesmo polímero, só que eu tenho a certificação garantindo que 50% dele é reciclado e 50% é virgem. E aí eu coloco no meu produto final o símbolo da ESC para garantir que eu rastreei toda a cadeia, eu tenho essa rastreabilidade e eu garanto que ali no meu produto eu estou usando um conteúdo reciclado, que não é só um greenwashing. Então, é uma garantia do processo de que tudo ali está bem rastreado. E tem a ISCC e a ISCC Plus. Qual é a diferença? A ISCC, ela foi a primeira certificação da ISCC. Então, ela veio para fazer essa rastreabilidade da cadeia. Só que com a necessidade de mais informação da cadeia como um todo e os quesitos de sustentabilidade cada vez mais necessários na cadeia como um todo, a ESC desenvolveu a ESC Plus, que ela leva além da consideração dos quesitos ambientais, os requisitos sociais também. Então, rastreando ali se a empresa ela é socialmente responsável, se tem métodos de trabalho regulamentados, se segue as regulamentações, se está de acordo com a responsabilidade corporativa. Então, ela é um extra e que garante que a cadeia é ainda mais responsável. Então, hoje, o mais comum da gente ver é a ESC Plus. E quais são os benefícios que essa certificação traz para as embalagens plásticas? Porque, assim, estão nas entrelinhas aí dos seus comentários, né? Se você puder deixar um pouco mais claro para a gente. Perfeito. A ESC, como eu comentei, ela vem para trazer essa rastreabilidade da cadeia. Então, quando a gente compra uma embalagem que está ali com o certificado final da ESC,
você tem a garantia, a credibilidade de que ela seguiu um processo onde realmente aquele conteúdo foi utilizado. Então, como eu comentei, você evita o greenwashing. Então, você tem que seguir toda uma regulamentação, toda uma auditoria bem rigorosa para conseguir a certificação e poder utilizar isso no seu produto final. Então, acho que o principal ponto de ter a ESG na embalagem plástica é garantir essa cadeia e mostrar que você está comprometido com o meio ambiente, está comprometido com a reciclagem daquele produto. Então, você usou o conteúdo reciclado e você está incentivando isso na sua cadeia. E acho que esse é o ponto principal. Além dos acessos aos mercados. Então, hoje, internacionalmente, a ESG é reconhecida e você tendo esse símbolo, você acaba acessando mais facilmente os mercados, visto que na Europa já existem regulamentações da necessidade de conteúdo reciclado, outros países também já exigem tal certificação. Então, você acaba acessando e sendo mais competitivo em outros mercados que não o nacional. E aqui dentro, reduzir questão de custo. Então, você tem uma segurança muito maior no seu processo, eles incentivam que a gente tenha melhorias no processo, então que a gente otimize os processos, garanta uma boa qualidade do processo e do produto final. Então, tendo essa certificação, você tem a garantia que você está fornecendo um bom produto, você está otimizando o seu processo e está acessando mercados aí globalmente. Então, na minha visão, é um pouco disso que a ESG se traz como uma vantagem competitiva aí para as embalagens plásticas. Então, nós podemos dizer que, além da rastreabilidade, ela também traz transparência à cadeia de suprimentos. Com certeza. E não só a transparência na questão ambiental, mas também na questão social, que acho que hoje é muito importante. Então, a cadeia de reciclagem como um todo, ela envolve os catadores, as cooperativas. Então, você tendo a ESG, você também está contribuindo para melhorar essa cadeia. Então, para garantir essa rastreabilidade desde esse início, para garantir boas condições de trabalho desde o início da cadeia. E acho que isso é muito importante. Então, a gente que está no setor do plástico reconhece essa importância e trazendo essa certificação, você tem essa transparência, essa rastreabilidade e essa garantia de que você está fazendo realmente o processo de uma forma correta e responsável. Pessoal que quiser fazer pergunta, pode escrever no chat, que eu pergunto aqui para a Larissa, tá? No caso, o que essa certificação, como que a gente pode dizer que ela traz redução de impacto ambiental? A redução do impacto ambiental, ela vem a partir do incentivo das cadeias. Então, quando você incentiva a reciclagem, você está diminuindo a possibilidade daquele plástico ir para o meio ambiente. Hoje a gente tem uma dificuldade na cadeia do plástico, que é a conscientização. Eu acho que esse é o principal fator, a conscientização do descarte correto. E hoje o plástico, infelizmente, ele ainda é muito descartado de forma incorreta. A gente vê muito plástico jogado na rua, as pessoas sem a conscientização. Você tendo essa etiqueta, você já está atingindo um consumidor mais responsável. E aquele que não vai ver uma etiqueta e vai pensar também, putz, eu posso contribuir para essa cadeia. Então, o incentivo dessa cadeia da reciclagem como um todo. Então, acho que esse é um ponto muito grande dentro da certificação. E o outro é que a gente garante um processo mais robusto. Então, você tem melhorias sendo propostas pela ESG no seu processo, com otimização, com redução de perdas, com um controle muito maior. Então, você acaba garantindo que o seu processo está sendo mais eficiente e o produto final vai ter um impacto menor. Então, ao meu ver, esses dois pontos são muito importantes associados à certificação. Certamente. Então, nós temos uma pergunta aqui da Gabriela. Ela pergunta se essa certificação se aplica tanto para embalagens flexíveis quanto para rígidas. Sim, né? Sim, hoje muito mais para flexíveis, Gabriela, porque é o mercado onde está sendo mais utilizado o polímero bio, o polímero proveniente de reciclagem avançada. Mas o mercado crescendo, ela vai também ser utilizada, sem dúvida, nas embalagens rígidas também. Então, não tem uma diferenciação aí dos produtos. Essa certificação também incentiva a economia circular. Sim, muito. Porque a partir do momento que a gente está vendo esse crescente mercado da reciclagem, reciclagem avançada, a necessidade de novos processos para recuperar mais e melhor o plástico,
para uma qualidade de vida melhor das pessoas, a gente tem esse incentivo da economia circular. Então, utilizando a ESG, você está garantindo que o seu produto final vai ter o conteúdo reciclado, seja pelo balanço de massa, né? Então, garantindo que ali, pelo balanço de massa, você tem um produto reciclado. E isso incentiva a economia circular, porque você vai incentivando a coleta de mais produtos para que garanta essa cadeia e esse ciclo se fechando. Então, hoje, a gente tem os processos de reciclagem avançada. Para quem não conhece, até acho bom, né, Simone, a gente voltar um pouquinho a falar desse processo. A reciclagem avançada é um processo onde o plástico é coletado majoritariamente dos aterros sanitários. Então, hoje a gente tem um grande volume de plásticos que ainda vai para o aterro, principalmente flexíveis. A gente coleta esse plástico do aterro, transforma ele em um óleo, que esse óleo vai ser aplicado na produção de novos polímeros. Esse óleo ele tem uma característica similar à nafta, e a nafta vai ser aplicada à produção de monômeros e posteriormente de polímeros. E nesse processo, o balanço de massa é muito aplicado, porque ainda não existe um volume muito grande de óleo para ser produzido um polímero 100% de reciclagem avançada. Então, você tem essa aplicação do balanço de massa. E quando você coloca lá na sua embalagem, tem um produto que é proveniente de reciclagem avançada por balanço de massa e ESG, você incentiva que mais produtos sejam coletados. Então, isso acaba trazendo um incentivo para a cadeia como um todo. O mesmo para a parte bio. Então, o bio também ainda, em alguns momentos, não tem o volume necessário, acaba sendo misturado ali com o virgem e produz o produto final. Então, você tendo esse certificado, você incentiva para que aquele númerozinho que está ali na embalagem de 20, 30, 40% vá crescendo ao longo do tempo até a gente ter o 100% reciclado ali por balanço de massa ou por aplicação direta, e aí sim a gente fechar o ciclo completamente dos plásticos. Faz com que ele volte, né, para a cadeia. Exatamente. Né? Tem uma pergunta aqui. Se essa certificação, um controle, faz com que consigamos usar em materiais para contato direto para alimentos? Aí vai depender, acho que foi o Wellington que fez a pergunta, né? Wellington, vai depender do tipo de processo que você está utilizando. Então, se você está utilizando um processo que já é aprovado para contato com alimento, aí sim, essa certificação também é aplicada para o contato com alimento. Mas ela não vai garantir que você possa aplicar para contato com alimento. Isso depende de FDA, de Anvisa, de outros órgãos que são superiores a essa certificação. Então, ela garante o conteúdo reciclado, mas não que vá ter possibilidade de ter contato direto com o alimento. Isso vai depender mesmo dos órgãos que regulamentam. Estão ainda alguns passos, né? Estão em discussões para liberar. O único material aqui no Brasil que, por enquanto, está liberado é o PET, né? Para contato com alimento após a reciclagem. E mesmo assim tem todo um controle, né? Do material, tem que ter um código, né? Então, alguns países já têm a reciclagem liberada, né? O contato para contato com alimento, outros plásticos, né? PP já tem em outros países. Exato. Né? Alguns países já têm o contato com alimento liberado para reciclagem mecânica de PE e PP. E aqui no Brasil agora a gente tem a regulamentação da Anvisa que liberou também os processos de reciclagem avançada. Então as resinas provenientes de reciclagem avançada podem ter contato com alimento, assim como as resinas provenientes do processo bottle to bottle do PET. Então esses são os dois que hoje a gente pode ter contato com alimento aqui no Brasil. Fora daí já depende da regulamentação de cada país. Legal. Aqui, vamos ver, então, assim, qual que são os principais desafios que vocês têm enfrentado para chegar na certificação, né? Como que vocês têm feito para superar esses desafios? Olha, essa é uma pergunta que meu time te responderia assim, é difícil, mas é legal. Porque é uma certificação diferente, então exige uma organização muito grande dentro da companhia, sistemas que permitam essa rastreabilidade. A primeira certificação é sempre aquela dificuldade de conseguir organizar tudo, obter todos os documentos. Mas a ESG, ela tem um requisito muito forte na rastreabilidade bem correta do material e cálculos do balanço de massa,
bem documentados, bem registrados dentro da empresa. E nem toda empresa tem isso no seu ritmo, porque não é comum esse processo ainda. Então, estruturar esse processo, garantir a rastreabilidade desde o fornecimento até a saída do produto final da nossa linha, ela foi, sim, uma dificuldade para a gente no começo, entender como a gente poderia processar tudo isso, trazer essa rastreabilidade para dentro do negócio e linkado aos nossos sistemas. Mas hoje a gente já é recertificado e foi muito mais simples. Então, acho que é aquele step inicial que é mais difícil, porque é tudo muito novo. E até eu me coloco super à disposição de quem tiver vontade de tirar também essa certificação, conte com a gente, conte com a nossa experiência. Acho que compartilhar a experiência é fundamental. É uma certificação muito importante, que acho que muita gente ainda vai tirar, vai precisar para conseguir utilizar esses novos polímeros, utilizar resinas mais sustentáveis, e a gente está super à disposição para auxiliar, porque o começo do processo, ele é chatinho, exige bastante detalhe, documentos que nem sempre a gente está atento ali, super organizado, então essa organização e esse detalhamento foram os pontos mais difíceis, mas que com bastante trabalho em equipe, a gente superou. Estamos à disposição para ajudar quem quiser entrar em contato com a gente aí para um benchmarking. Ah, imagino, né? Porque toda a certificação tem muito detalhe, né? Para cuidar, para levantar. Imagino que levam um tempo e vai demorar muito. O tempo vai demorar também com relação à organização, né? Da forma que está a organização da empresa, né? Então, se a empresa já tem alguma outra certificação, talvez esteja um pouco mais fácil, né? Agora, se de repente é a primeira, vai ter muita coisa pela frente, né? Então, isso. Até duas certificações que são muito similares à ISCC são a EOCertPlast e a Recicless, que até elas entram junto com a ISCC, caso você tenha, você pode linkar essas duas certificações, que são certificações hoje exigidas na Europa para a parte de filmes. Então, o uso de conteúdo reciclado em filmes. E são duas certificações que também estão nesse mesmo sistema da ISCC, de você precisar de uma grande rastreabilidade. E acho que o mais importante que eu acabei não comentando também, Simone, é a parte de custos. Então, hoje a ESC tem um custo associado, mas que para a Val Group a gente considera um custo que é importante para o negócio. Então, não é um custo baixo, é um custo alto para você ter essa auditoria. Muitas vezes, até no nosso caso, não tinham auditores ainda no Brasil realizando, nós trouxemos auditores do exterior para fazer essa auditoria, mas é um custo que vale a pena no final. Então, hoje, quem for parar para pensar vai falar, nossa, mas é um custo muito alto, será que realmente compensa? Compensa, porque a gente está falando da circularidade do plástico, de mostrar para o consumidor final que aquilo que ele está consumindo tem uma rastreabilidade, que acho que isso hoje é dúvida de muita gente, né? A embalagem plástica tem aí os seus ataques, muita gente indo contra a embalagem plástica, mas ela tem seus benefícios e ali a gente mostra nessa cadeia toda a rastreabilidade, tudo bem bonitinho, o que tem de resíduo, o que não tem de resíduo, e acho que isso é super importante para a cadeia como um todo. Tem uma pergunta aqui da Gabriela. Se esse tipo de reciclagem é possível ser feita para outros tipos de polímeros, PP, PE, PVC, PET, ou apenas um no momento? Gabriela, acredito que você esteja se referindo à reciclagem avançada que eu comentei. A reciclagem avançada, ela aceita todos os tipos de polímero. Eu costumo brincar que ela é uma reciclagem que aceita a sopinha de polímeros. A gente pega ali a sopinha e transforma essa sopinha de polímeros em um óleo, que é o óleo de pirólise, o famoso óleo de pirólise, que vai ser convertido em nafta para a produção de novos polímeros. Mas são todos os tipos, não tem exclusão. Ah, legal, né? E tem mais uma questão aqui, uma última questão. Como essa certificação influencia nas decisões dos consumidores? Você já percebeu que como que isso vai influenciar nas decisões? Olha, a gente não tem resultados ainda aqui no Brasil, porque essa certificação está bem no início ainda aqui, mas na Europa a gente já vê um grande movimento dos consumidores buscando tanto essa certificação quanto similares, como eu comentei, o Certiplast, Recicless,
para consumir de uma forma mais consciente, porque eles sabem que a partir dessa certificação, eles têm a garantia da cadeia como um todo. Então, eles sabem que está vindo de uma fonte responsável socialmente, que tem todo o conteúdo bastante rastreado e bastante controlado. Então, isso acaba influenciando na decisão do consumidor, que vai pegar, como você mostrou, a barrinha de chocolate, uma barra de chocolate com a certificação 100. Ele tem a garantia que aqui tá tudo certinho, tem o processo ali bem bonitinho, bem controlado, então ele acaba optando por um produto que já tem alguma certificação, seja SC, seja outra certificação. Mas a SC, por ser muito grande, ser internacional, ela acaba chamando bastante atenção, até porque o mundo todo conhece. Então, se a gente está em outro país, você pode buscar um produto sustentável a partir de uma certificação que você conhece. Então, ela influencia, sim, nessa decisão de vou consumir sustentável e responsável socialmente também. Então, influencia e pesa ali na decisão final do consumidor. Eu imagino que seja uma forma, né? Vamos ter que trabalhar na educação, né, do consumidor. Com certeza. Da mesma forma da separação, né, de materiais que a gente tem trabalhado, o próximo passo vai ser depois trabalhar também para eles conhecerem o tipo de certificação, né, entender a questão de rastreabilidade, né, o porquê dessa certificação, para eles poderem entender o que eles estão consumindo. Né? Então, é um processo de educação do consumidor. Exatamente. Nós da cadeia do plástico, nós temos feito uma conscientização muito grande dos consumidores com relação, como eu comentei, ao descarte, ao consumo consciente do plástico, que o plástico é um bom material, mas a gente precisa sim consumir, assim como a gente consome os outros materiais, de forma consciente e descartar de forma muito consciente. E acho que a certificação, a gente vai trazer educação da mesma forma, então, conscientizando a cadeia como um todo, conscientizando o consumidor final do que significa essa certificação e como ele contribui para essa certificação também, porque para garantir que a gente continue tendo reciclado o suficiente para colocá-la na embalagem final, a gente depende desse consumidor que está escolhendo essa embalagem. Então, como esse consumidor vai ser pecinha ali fundamental da cadeia para garantir que esse plástico seja reciclado e seja novamente aplicado num produto que ele vai utilizar. Então, acho que essa conscientização, Simone, é o principal e o que a gente, dentro da Val Group, mais tem trabalhado, que é conscientizar as pessoas com relação ao descarte correto, as vantagens do material e como a gente trabalha de forma consciente dentro da cadeia. E como a certificação depende deles também, do consumidor final. Sim, sim, claro. E já está sendo cobrado, já tem empresas cobrando esse tipo de certificação do convertedor, do fabricante de filme, do transformador? Sim, principalmente empresas que atuam globalmente, então grandes brand owners que atuam de forma global, acabam sim solicitando esse tipo de certificação, porque aí eles já atuam globalmente, nos outros países eles já utilizam e acabam precisando da certificação aqui também, principalmente para o uso do conteúdo reciclado no plástico. Então, a gente acaba tendo sim uma certa demanda, ainda baixa, comparada com outros países, mas está começando sim uma movimentação por conta dos processos, principalmente de reciclagem avançada, que estão começando a movimentar já aqui no Brasil também. Ótimo, Larissa, muito esclarecedor, muitas dúvidas, acredito que você conseguiu tirar aqui do pessoal. Eu acho que o conteúdo muito bom, inclusive você tem mais coisas para contar para a gente no workshop, pessoal. Com certeza. Quem está assistindo, ela vai ter muito mais tema para o workshop, além dos outros palestrantes também, então a gente tem muito conteúdo para o workshop. Então, Larissa, vamos fechar essa live. Você tem algo que você gostaria de contar, que eu acabei não perguntando, ou que o pessoal não perguntou, e você gostaria de concluir, de contribuir, trazer aqui para a gente? Não, acho que foi ótimo. Incentivo todo mundo a estar lá com a gente no workshop também, onde a gente vai trazer mais novidades aí da indústria do plástico, da sustentabilidade, da cadeia como um todo. E também, gente, se ficarem dúvidas com relação ao balanço de massa, incentivo todo mundo a buscar. Se quiser me procurar para explicar um pouco melhor, fiquem à vontade também, porque é um assunto
complicado para quem não está ali na química, né, Simone? Mas ele é simples no final das contas, então a gente tenta ali resumir, explicar de uma forma mais simples, porque é um conceito bastante importante que a gente vai acabar vendo muito aí no futuro nas embalagens. Então, quem tiver dúvida, não hesite em entrar em contato, estou super à disposição para responder, caso não tenha perguntado aqui. E participem com a gente do workshop, vai ser muito legal. Sim, vamos estar esperando o pessoal. Pessoal, aproveitem o conhecimento, a disponibilidade da Larissa, dela compartilhar esse conhecimento, essas informações, e dos outros palestrantes que estarão conosco no dia. O workshop vai ser no dia 11 de abril. As vagas presenciais são limitadas, estão acabando. Tem opção também de participar online, pessoal que tem dificuldade para deslocamento, não dá para viajar, então também vai ser online, também tem a opção online. Tem aqui o QR Code, vocês devem estar vendo aí na tela. Então, nós vamos ter palestras sobre análise de ciclo de vida, economia circular, redução de impacto ambiental. Vai ter a palestra da Larissa, que está ótima, vai falar do compromisso, né, da sustentabilidade, do compromisso até a implementação. Vai ter todo o conteúdo, vai falar de novo um pouquinho sobre a SCC, porém, ela vai entrar em outros assuntos, né, voltado à sustentabilidade da cadeia do plástico. Nós temos também a certificação da cadeia de suprimentos, quem vai falar é a Tetra Pak. Vamos ter também reciclagem química, quem vai falar é Endorama. Vamos ter lá o de Basel, vai falar sobre monomateriais, sobre master batches, aditivos especiais, voltados para a sustentabilidade. Também vamos ter a palestra do Miguel, né, que teve a live semana passada. Ele vai trazer, né, os exemplos, as marcas que estão utilizando embalagens monomateriais com barreira. Então, pessoal, aproveitem a oportunidade de saber mais sobre sustentabilidade, entender, né, esse conteúdo, poder compartilhar, e estaremos esperando vocês, tá? Até mais, pessoal. Obrigada. Até mais. Agradeço, Larissa, agradeço, Valgrup. Obrigada, Simone. A gente que agradece a oportunidade.